Olá! Nós vimos na aula anterior que o algoritmo do vizinho mais próximo pode resolver ou pode solucionar alguns problemas elementares de reconhecimento de padrões. Nós aplicamos também o algoritmo do vizinho mais próximo no problema das íris, das flores. Nós verificamos então que a nossa taxa de acerto era 100%. Nós pegamos um pequeno conjunto extraído dos dados das íris e nós submetemos esse pequeno conjunto à classificação usando o algoritmo do vizinho mais próximo. Eu fiz uma pequena modificação, antes de continuar o assunto de hoje, eu fiz uma pequena modificação e nesse novo conjunto aqui nós temos um conjunto de íris um pouquinho menor, né? Nós temos aqui no caso 82 exemplos, que seria o nosso conjunto de treinamento. Depois nós vamos ver o conceito de conjunto de treinamento e conjunto de teste. Então nós separamos aqui um conjunto de treinamento, ou seja, conjunto de exemplos, dos quais eu sei qual é a classificação. Conjunto de 82 flores. E fiz aqui um outro conjunto, um pouco menor, de 68 flores, ou padrões, diríamos assim, que teoricamente eu não vou conhecer a classificação. Apesar de eu ter aqui os valores, eu vou ignorar os valores por enquanto e vou submeter todos esses valores ao nosso algoritmo do vizinho mais próximo. Em geral, os conjuntos de treinamento ou conjuntos de exemplos, como queira, ele tem quantidade bem superior ao conjunto de teste, ou seja, ao conjunto de elementos que eu quero submeter ao classificador, que eu quero classificar, que eu quero dizer quais são as classes dos mesmos. Em geral são muito superiores. Nós fizemos isso aqui, né, colocamos quase que metade a metade, um pouco mais do conjunto de treinamento, um pouco menos do conjunto de teste, para simplesmente verificarmos mais uma vez o uso do nosso algoritmo do vizinho mais próximo. Nosso comando aqui é o nosso comando, nosso velho programinha que a gente já fez, o nn.py, feito em Python. Nós vamos entrar como entrada conjunto de treinamento ou conjunto de exemplos que eu já sei a classe, e o nosso conjunto também como uma entrada, mas que deve ser utilizada para classificar os padrões, nós vamos chamar de padrão.txt. Vamos rodar isso aí e vamos ver o que dá. Bom, aqui eu fiz algumas pequenas modificações no programa para ele dar a nossa taxa de acerto e a quantidade de instâncias classificadas corretamente. Primeiro ele vai dar a quantidade de instâncias classificadas, a quantidade de instâncias corretas, e aqui a gente tem pequenas modificações apenas para imprimir os valores da taxa de acerto, o número de instâncias classificadas e o número de instâncias corretas. Eu fiz isso inserindo aqui, cada vez que ele encontra um vizinho e que o vizinho que ele encontrou é a mesma classificação da instância que eu estou classificando, então eu pego a variável correta e aumento o valor dela de 1. Voltando então aqui o exemplo que nós acabamos de executar, nós verificamos que a taxa de acerto é bastante alta, que das 68 instâncias que ele procurou classificar, ele acertou 65. Tudo isso acontece porque o nosso conjunto de dados, diríamos assim, é muito bem comportado. Então esse conjunto de dados ele nos permite usar esse algoritmo de uma forma muito eficiente, né? Ele acerta praticamente todos, vocês podem ver aqui, todos os padrões que ele tentou classificar. Ele encontrou um vizinho que era da mesma categoria, da mesma classe que ele, com alguns pequenos erros. Os pequenos erros aconteceram aqui nas íris aqui, a íris versicolor. Tem um padrão que era íris versicolor, ele identificou como sendo íris virgínica, porque o vizinho mais próximo dele era íris virgínica. Então tem algum outro padrão que ele errou, foram muito poucos, mas ele mostrou um algoritmo muito bom para esses dados, né? Não necessariamente vai funcionar muito bem para todos os dados que você encontrar por aí. Então isso era só para a gente dar continuidade ao que a gente falou na aula passada.
Agora nós vamos ver um probleminha que acontece com o vizinho ou com o algoritmo do vizinho mais próximo. Bom, imagine que você esteja tentando classificar pessoas de acordo com o sexo, masculino ou feminino. Se você usar como parâmetros ou como atributos para essa classificação apenas o peso e a altura, você terá algo semelhante a isso que você tem aqui nesse gráfico. Então você tem aqui no eixo X, você tem aqui o peso, e você tem aqui no eixo Y a altura em centímetros. O peso em quilogramas e a altura em centímetros. Bom, aí você tem alguns exemplares de mulheres, né, digamos assim, mulheres baixinhas e magras, mulheres um pouco mais altas, né. Eu peguei alguns exemplares, algumas que eu tinha aí, procurei encontrar na internet, valores de pesos de homens e mulheres, e alguns exemplos de homens. Bom, não necessariamente isso aqui reflete todos os homens ou todas as mulheres que existem. Existem mulheres muito altas, existem homens muito baixos e, bom, isso aqui nós pegamos apenas alguns exemplos. Nesse conjunto de exemplos que eu peguei, você vê que as mulheres ocupam uma faixa inferior à faixa dos homens, mas que se misturam num certo ponto e depois os homens continuam até um certo valor. Seria algo em torno de até 80 quilos e até 2,10 metros, mais ou menos. Bom, é lógico que existem homens muito mais pesados, mulheres muito mais pesadas que isso, muito mais altos também. Mas nós pegamos esse conjunto de valores aí. O que vai acontecer quando a gente pega o vizinho mais próximo é que muitas vezes, quando os dados se misturam em alguns pontos, que fica difícil você definir se pertence a uma classe ou a outra, você pode ter classificação errada por conta do fato de estar usando apenas um vizinho. Ou seja, imagine que nessa classificação aqui você tenha esse ponto vermelho aqui a classificar. Você não sabe se ele é homem ou se ele é mulher. Mas observe, por exemplo, que se ele for uma mulher, então provavelmente ele vai ser classificado corretamente, porque o vizinho mais próximo dele, se a gente puder olhar visualmente aqui, a gente vê que é essa bolinha verde. Agora, se ele for um homem, ele provavelmente vai ser classificado também como mulher, por uma simples questão. Porque o que conta, no caso do vizinho mais próximo, é o único vizinho que ele tem. Mas, intuitivamente, a gente pode ver que, como ele tem tendência a estar mais para o lado dos homens do que para o lado das mulheres, há uma probabilidade, isso intuitivamente a gente vê que há uma probabilidade maior que ele seja homem que ele seja mulher. Por quê? Porque ele está mais deslocado para a faixa dos homens. Bora, mas como é que eu faço a matemática seguir, né, essa intuição que a gente teve agora? Bom, é muito fácil. Ao invés de pegar apenas um vizinho, eu pego 2 ou mais vizinhos. Eu pego um conjunto de vizinhos e verifico dentro desse conjunto de vizinhos qual é a maioria que prevalece. E aí nós acabamos de melhorar o algoritmo do vizinho mais próximo. Ele se transforma no K vizinhos mais próximos. Então, com o K vizinhos mais próximos, o KNN, a gente não confia em apenas um vizinho. A gente vê qual é a maioria dos vizinhos que estão em torno daquele padrão e, pela maioria, a gente decide qual é a classificação que a gente vai atribuir a esse padrão. Isso nos tira a preocupação de que estamos utilizando apenas um dado, mas não estamos utilizando apenas um dado, apenas um vizinho. Nós estamos utilizando um conjunto deles. O algoritmo dos vizinhos mais próximos, ou K vizinhos mais próximos, né? O algoritmo dos K vizinhos mais próximos funciona muito simples, é também um classificador elementar, e é só uma generalização, ou seja, é só uma forma mais genérica do vizinho mais próximo. Então nós temos, como é que ele funciona? Simplesmente nós armazenamos os exemplos em uma tabela, como a gente já tem feito. Nós temos um novo vetor, que eu chamei aqui de x new aqui. Um novo vetor de classe desconhecida, que nós vamos classificar. Nós vamos encontrar na tabela os K. K é um número arbitrário, mas não é um número louco. Então você deve verificar qual é o K que vai atender a sua necessidade. No caso, como nós temos um padrão, ou seja, 3 padrões disponíveis para a íris, quer dizer, 3 classes disponíveis para o padrão íris, ou seja, a classe íris setosa, a classe íris vergínica e a classe íris versicolor, então seria interessante que
o nosso número de vizinhos fosse superior a 3. Por quê? Porque se por acaso um padrão tiver um vizinho de um tipo, de outro, 3 tipos diferentes, nós não podemos decidir pela maioria, porque são todos 3 iguais. Então seria interessante que ele tivesse acima de 3. Porém tem um problema, se for 4, pode ocorrer empate. Então pode ser que 2 padrões sejam do tipo A e 2 padrões do tipo B. Então seria um número ímpar acima de 3. Então seria no mínimo 5. Então para que esse algoritmo dos vizinhos mais próximos funcione, como o nosso caso da íris, o nosso algoritmo, nosso banco de dados de íris, nós teríamos que ter um conjunto de vizinhos K pelo menos 5. Né? Mas poderia ser 7, 9, 11. E aí você pode fazer experiências para verificar com o seu conjunto de dados qual é o conjunto de vizinhos que dá melhor resultados, ou ainda usar algumas fórmulas empíricas que tem por aí. Né? Você pode encontrar na literatura, existem métodos, pequenos métodos que você pode utilizar para encontrar o número K ideal para o seu problema. Bom, então seja K os vetores mais próximos que eu encontrei rodando no meu programa. Bom, e aí eu vejo qual é a CK, a classe, que pertence à maioria dos vetores que eu identifiquei como vizinhos. E eu atribuo a classe de xnil o valor de CK. Muito fácil. Se a classificação for correta, quer dizer, a intervenção humana aí usa uma regra, né, aquela regra que a gente falou. Se a classificação for correta, né, o supervisor, o professor foi lá e verificou que está correto, foi classificado corretamente. Então, a minha tabela de exemplos, ela merece ser atualizada. Ela é atualizada para quê? Porque na próxima vez que eu for executar o KNN, esse que eu acabei de descobrir, esse novo vizinho vai contar, vai ser mais um dos que vão entrar na faixa para serem classificados ou não como vizinhos. Ok? Bom, então vamos ao código. Né? Bom, aqui nós temos o nosso algoritmo implementado em Python, do vizinho mais próximo, dos K vizinhos mais próximos, desculpe. Dessa vez eu usei um conceito de classe em Python. Né? O Python também é uma linguagem orientada a objetos. Eu posso usar classes em Python, sem problema. Então eu usei uma classe aqui para me representar os padrões. Chamei essa classe de padrão. Criei um construtor da classe para receber a lista de atributos e a lista de vizinhos. Então nada mais é do que ter disponível dentro do objeto que eu instanciar dessa classe uma lista de atributos que pertence ao objeto, quer dizer, os atributos do próprio objeto, e ao mesmo tempo uma lista de vizinhos. Quais são os vizinhos desse objeto? Bom, tudo isso dentro do mesmo objeto, do mesmo padrão. Então, o uso da orientação objeto aí facilita o fato de eu ter lugar só, no mesmo lugar, o conjunto de atributos e o conjunto de vizinhos. Bom, eu criei uma função str do Python, isso é uma coisa do Python, para poder imprimir a minha lista de atributos, devidamente convertida para uma string. Né? Essa função str faz isso. E duas funções interessantes. A função calcula a distância, que faz aquilo que a gente tinha feito no programa do vizinho, do vizinho mais próximo, eu simplesmente coloquei aqui. Então a distância é um valor que começa com 0, ele vai pegar toda a lista de atributos, do padrão que ele recebe para calcular a distância em relação ao padrão do objeto que está rodando a função. Então ele atualiza o valor de distância, calculando a diferença entre o quadrado da diferença de cada um dos atributos, e a seguir faz a raiz quadrada da distância. Essa operação de calcular a raiz quadrada, nós estamos fazendo aqui simplesmente para estar de acordo com o cálculo da distância euclidiana. Mas como você vai comparar, e comparar a raiz quadrada de um número, ou comparar o número positivo, é a mesma coisa. Então, nem sempre é necessário você fazer o cálculo da raiz quadrada. Você poderia pegar o valor bruto e comparar. Porque raiz de A, se raiz de A é maior do que raiz de B, então provavelmente A é maior do que B. Bom, então você não precisaria fazer esse cálculo. Mas eu fiz aqui para a gente ficar sabendo, consciente que está calculando a distância euclidiana. Eu tenho uma função adiciona vizinho. Essa função é utilizada cada vez que eu estou fazendo o processo de cálculo dos vizinhos, ou seja, o processo de verificação de quem são os vizinhos mais próximos. Então, para toda a tabela de exemplos que eu já tenho disponível, ou seja, para todo o conjunto de testes, eu vou calcular qual é a distância de cada um em relação ao padrão que eu quero classificar. E vou adicionar cada um deles à minha lista de vizinhos.
Obviamente que a minha lista de vizinhos é limitada. É limitada a quê? Limitada a K. Então, toda vida que eu criar, né, que eu verificar que a minha lista de vizinhos, desculpe, estiver maior do que K, eu apago todos os elementos, essa comando aqui, eu apago todos os elementos do K para frente. Isso é uma pequena função do Python, comandozinho del. Ele simplesmente vai criando a minha lista de vizinhos, né, vai calculando a distância e colocando de forma ordenada. A seguir, quando a lista estiver muito grande, se a lista passar do K, ele corta a lista. E aí permanece apenas na lista aqueles vizinhos que estão dentro do valor de 0 a K. Então, adiciona vizinho faz o quê? Verifica se a lista de vizinhos é vazia. Ele recebe um vizinho para adicionar. E ele recebe o valor de K. Se a minha lista de vizinhos for vazia, ele adiciona o vizinho. Simplesmente não precisa fazer mais nada. Se não, ele faz isso para cada valor na lista de vizinhos, ele calcula a distância. Se a distância do vizinho que eu tenho aqui, que eu acabei de receber para inserir, é maior do que a distância que eu calculei agora, não interessa, ele simplesmente continua o laço. Porque eu não vou inserir agora, porque esse vizinho tem distância inferior à distância do que eu estou tentando inserir. Bom, então, se não, eu calculo a posição que está o vizinho e mando uma funçãozinha do Python chamada insert. Eu mando ele inserir na lista, na posição que eu calculei, o vizinho. Quando ele faz isso, ele faz um shift com todos os vizinhos para frente. Então ele insere o vizinho na posição certa e faz um shift para frente. E a seguir, se a lista estiver grande, na realidade ele manda apagar de qualquer jeito, mas só vai funcionar se a lista tiver tamanho superior a K. Então, se a lista tiver tamanho superior a K, ele apaga os vizinhos que estão para frente e interrompe o laço, porque não é mais necessário, ele encontrou a posição que ele vai inserir. Então, essa aqui é a função adiciona vizinho. Bom, aqui eu tenho a função seleciona maioria. Essa função seleciona maioria vai me dizer exatamente qual é a classe que eu vou atribuir ao meu padrão. Então, eu verifico, eu crio uma lista dos vizinhos, né? Eu pego uma lista só dos atributos dos vizinhos. Então, essa aqui é uma forma muito interessante em Python de você criar listas automaticamente. Ele vai criar uma lista com o último atributo da lista de vizinhos. O último atributo que a gente sabe é a classe. Então, ele vai pegar cada um dos últimos atributos da lista de vizinho e vai criar essa lista aqui chamada Ativiza aqui. Bom, eu digo que o padrão na maioria vai ser o primeiro e a seguir eu conto. Certo? Quantas vezes o primeiro padrão aparece e guarda em quantidade da maioria. Depois eu entro no laço para verificar do segundo padrão para frente. Então eu fico fazendo isso aqui até que a variável padrão da maioria vai me conter exatamente o valor do padrão que aparece mais vezes na lista. E a seguir eu retorno esse padrão. Pronto. Então, implementação bastante simples do algoritmo dos K-vizinhos mais próximos. Bom, programinha pequeno, algoritmo simples. Então, vamos no programa principal. Cria uma tabela de exemplos, que nós estamos começando a chamar agora de conjunto de treinamento. Cria um padrões a classificar, que nós começamos a chamar agora de conjunto de teste. A partir do próximo algoritmo a gente já vai mudar o nome no próprio programa de tabela de exemplos para conjunto de treinamento e conjunto de teste, né? A seguir, nós inicializamos uma variável correta para calcular quantas vezes ele classificou corretamente. Entramos no programa, limpamos a tela, verificamos se os argumentos que são fornecidos ao programa estão corretos. No caso, precisamos de uma tabela de exemplos de dados, precisamos de um conjunto de padrões a classificar e mais um item que não tínhamos antes no vizinho mais próximo, que é o valor de K. Então nós vamos fornecer ao programa as duas tabelas e o valor de K. O K é imediatamente convertido a um número inteiro. O K é convertido para inteiro. A seguir ele faz a mesma coisa que fez no programa anterior, ele lê integralmente a tabela de dados dos exemplos, né? Ele lê integralmente e coloca isso na tabela de exemplos. Faz a mesma coisa com a tabela de dados, lê integralmente um arquivo separado por vírgulas, um texto separado por vírgula que está no arquivo. Ele lê e coloca nos padrões a classificar. Bom, e aí faz o pequeno laço que faz tudo. Pequeno laço para cada padrão nos padrões a classificar. Aí tem um laço interno para cada padrão na tabela de exemplos. Ele pega e adiciona ao padrão a classificar o elemento PC na tabela de exemplos. Adiciona como vizinho.
E nós vimos que adicionar como vizinho faz tudo, porque adicionar como vizinho significa que ele vai lá, calcula a distância, verifica qual é a posição que ele vai colocar na tabela, insere e faz um corte na tabela de vizinhos, ou seja, na lista de vizinhos. E aí nós temos o padrão com seus vizinhos. A seguir, ele pega para esse mesmo padrão aqui, que ele já adicionou os vizinhos, ele seleciona a maioria e coloca isso na variável chamada classe majoritária. Para que isso? Para que a gente possa imprimir o valor, a gente imprime a lista de vizinhos dos valores, né, todos os vizinhos, e a gente imprime a classe majoritária. Se a classe majoritária for igual aos atributos que a gente já tem, porque a gente tem esses atributos, né, estão lá no arquivo junto, a gente aumenta o valor de corretas e fim do nosso programa. No final de tudo, a gente imprime o número de instâncias classificadas, o número de instâncias corretas e a taxa de acerto, que é nada mais, nada menos do que a relação entre o número de padrões corretos e o número total de padrões a classificar. Vamos executar? Vamos ver aqui os nossos... Bom, vamos ver aqui os nossos arquivos. No nosso programa se chama KNN. O nosso conjunto de treinamento é o iris.txt. E o nosso conjunto de teste é o padrão.txt. E o nosso K vai ser o valor 5, que é o valor que nós vamos colocar agora. Nós utilizamos o mesmo conjunto de dados que o vizinho mais próximo. E observe aqui que a taxa de acerto foi superior, né, utilizando o mesmo conjunto de dados. Das instâncias classificadas, 68, 66 estavam corretas. Então nós aqui já temos uma pequena demonstração de que o algoritmo do KNN, ou seja, usar mais vizinhos para verificar a pertinência de um objeto a uma classe ou outro, já temos um ligeiro indicativo de que o KNN é melhor.